que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu queria meditar com você na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 8. Basicamente, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 17, né? Ele fala do que o que faz o Espírito Santo em nossas vidas, né? O que acontece com a vida de quem tem a convicção da atuação do Espírito Santo e como que a gente trata isso, como que a gente valoriza ou não essa verdade, não é? Se você dá graças a Deus porque você recebeu o Espírito Santo, o Espírito da adoção, o Espírito que faz com que nós chamemos o Deus, o Criador do Universo, de Pai, Abba, Pai, como Jesus ensinou, Pai nosso que está nos céus, Abba nosso que está nos céus, e fez assim de nós, seres humanos pecadores, filhos de Deus. Em Romanos capítulo 5, tem um versículo que diz que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 17, fala dessa adoção, né? Do Espírito Santo comunicando essa experiência de nós sermos adotados por Deus, através dessa comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, que testifica, que dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ainda que filhos adotados. Porque como a humanidade toda é descendente de Adão, né? Adão não é um filho de Deus. Adão, você é um ser gerado por Deus, é um ser criado por Deus, né? É uma criação, mas não chega a ser assim um filho, né? Com as mesmas características de Deus. Jesus Cristo, sim. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Significa que ele é o único Filho de Deus gerado assim por Deus, com as características de Deus, não é? É tanto que venceu a morte, quer dizer, quebrou o ciclo da humanidade caída, de viver e morrer eternamente. E ele quebra isso quando morre e ressurge vivo da morte, provando que ele é o Deus unigênito, como diz aqui no capítulo 3 de Romanos, o verso 16, que você conhece muito bem, que diz que Deus nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, Deus prova o seu amor, pois ele nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho unigênito é esse que tem a mesma natureza de Deus, né? Mas nós somos adotados, nós participamos da natureza divina, nós podemos chamar a Deus de nosso Abba, de nosso Pai. E é o Espírito Santo que nos coloca nessa situação em Cristo Jesus, incluído em Cristo Jesus, incluído na pessoa de Jesus de Nazaré. Essa inclusão é Cristo que fez tudo, né? E é o Espírito Santo que nos inclui em Cristo. Aí nós sabemos que nós já vivemos a ressurreição, não é? Jesus pagou um preço por nós, portanto, com ele nós morremos para o pecado e ressurgimos para a vida crística. Saímos da vida adâmica para a vida crística. Portanto, ele nos adotou, ele nos incluiu em Cristo e ele nos deu uma libertação, porque é por meio de Cristo que o Espírito de Cristo, a vida em Cristo, nos libertou da lei do pecado e da morte. O capítulo 8, verso 1 diz:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas é segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Libertos daquele estado da ira, né? Vivíamos em estado da ira, mortos, debaixo da condenação da lei, debaixo da tirania do pecado, que nos arrastava para longe de Deus, porque o pecado gera morte, todo pecado gera morte, gera distanciamento de Deus, qualquer coisa longe de Deus é morte. Mas o amor de Deus nos liberta dessa ira, nos destina não mais para a morte, né? Que estávamos destinados para a morte, mas o Espírito de Deus nos liberta, o Espírito de Deus derrama o amor de Deus sobre nós. Portanto, não há nenhuma ira mais para você. Saiba, há o amor de Deus para você. Deus te ama completamente, Ele te ama, Ele não sabe não amar. Você está salvo da ira, você está salvo da tirania da lei, você está salvo porque agora você é justificado pela fé, pela graça. O pecado não tem mais domínio sobre você se você encher-se dessa verdade, dessa aceitação de andar sobre o domínio do Espírito Santo, sabendo que não há nenhuma condenação mais para você, que você está liberto até da morte, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É uma nova criação, uma nova possibilidade de existência. O Espírito Santo habita em nós, diz a palavra, ele nos influencia, há um domínio do Espírito Santo. Nós estamos sendo evoluídos, envolvidos pelo Espírito Santo, porque fora do Espírito Santo só há morte. Fora do Espírito Santo há a inclinação da carne, e quem anda se inclinando para a carne, a inclinação da carne gera morte, não pode ser de outra forma, mas a inclinação do Espírito Santo, a inclinação do Espírito de Jesus é vida e paz e harmonia no Espírito Santo. Há uma nova humanidade no meio do mundo. A humanidade não precisa mais ser adâmica, mas há uma humanidade sendo formada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa humanidade que busca a Deus, que deseja a Deus, essa humanidade que quer viver para Deus, essa humanidade que anseia por Deus e clama por Deus. O Espírito Santo nos capacita, fazendo-nos produzir dimensões que são de Deus. Por exemplo, os frutos do Espírito Santo, lá de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Pois os frutos do Espírito são essas dimensões que são de Deus, que é amor, que é alegria, que é paz, que é paciência, que é bondade, que é benignidade, que é mansidão, que é domínio próprio. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, porque Ele é quem opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua própria vontade. Você foi adotado em Cristo, nós fomos adotados em Cristo, libertos, ressurretos. O Espírito nos deu a vida eterna em nossos corpos mortais desde já. Nós já somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nosso Senhor. Agora é verdade que nós ainda habitamos num corpo mortal, mas ansiando já a plenitude de tudo, quando nós seremos revestidos da imortalidade, da glória de Deus, seremos iguais a Jesus com um corpo glorioso. Nosso corpo mortal espera essa redenção, a natureza toda geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, quando acontecerá essa plenitude. Agora é verdade que a humanidade, como um todo, tem uma tendência para o mal, tem a tendência para fazer o que não é legal, tem a tendência para andar no pecado, tem a tendência para se inclinar para a carne,
para o pendor do mal, né? A humanidade toda tem essa tendência pecaminosa, caída, mas ao mesmo tempo, essa mesma humanidade tem um sopro que clama, todos nós, todos os seres humanos, homens e mulheres, tem alguma coisa que busca por Deus, tem algum lampejo de solidariedade entre muitos. Há uma vontade de andar em perdão, de andar perdoando. As pessoas que andam assim, é o Espírito Santo agindo sobre toda a humanidade, porque ninguém precisa ser de alguma religião, porque o Espírito, ele sopra onde quer, ele é como um vento, ele sopra onde quer, ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Assim é o Espírito de Jesus, né? Esse Espírito Santo, eu penso que ele acolheu a toda a humanidade, ele acolheu a todos nós. Saiba, não há mais nenhuma condenação para você, porque Deus, através do seu Espírito, derramou o seu amor sobre mim, sobre você. Isso é que é uma boa notícia, isso é que é o Evangelho, essa que é a boa nova que você precisa saber. Escute-me, você é um filho amado de Deus. Você é um filho de Deus, Deus ama você. Você foi abraçado pelo poder da ressurreição. O Espírito Santo age em sua vida. Pelo agir do Espírito Santo, você já é da família de Deus. Saiba disso. O Espírito Santo é um caminho de vida, é um caminho de paz, é um caminho de amor, é um caminho de acolhimento. Acolha você esta verdade no seu coração. Saiba, Jesus venceu a morte por mim e por você. Jesus morreu na cruz por mim e por você, por toda a humanidade, por todos nós. Só é preciso que nós esperemos um dia em que nós sejamos revestidos dessa imortalidade também, dessa glória também. Mas hoje, enquanto a gente caminha para este grande e glorioso dia, nós temos ainda esse corpo mortal, né? Mas o Espírito Santo se move por todas as vidas, por toda a natureza, por toda a humanidade, por todo o universo. O Espírito se move assim como se movia no Gênesis sobre as águas. Hoje ele se move sobre mim e sobre você. Você é um filho de Deus, um filho amado de Deus. Você foi liberto, o Espírito Santo lhe libertou, Jesus lhe perdoou os pecados, lhe deu a vida eterna e está querendo lhe abraçar e dizer: eu te amo, ninguém tirará você da minha mão, você já passou da morte para a vida, eu ressuscitei para que você saiba que comigo você ressuscitou. Nós podemos juntos dançar sobre os túmulos e dizer: onde está tu, ó morte? Cadê o teu poder? Acabou-se. Porque agora o Espírito vive em nós, habita em nós e nos faz entender, faz com que nós entendamos que Deus é o nosso Pai, é um Pai que ama, é o Pai amoroso, é o Pai que espera, é o Pai que beija, é o Pai que acolhe. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que o Espírito Santo tenha falado com você. Beijo e que a paz de Jesus fique contigo.